Fala pessoal, tudo belezinha? Neste vídeo, vamos revelar as 10 farsas que chocaram o público brasileiro e deixaram todos de boca aberta. Então senta a busanfa aí e vamos começar. Em 2010, o ET Bilu se tornou uma figura conhecida nacionalmente. O suposto extraterrestre foi apresentado ao público em reportagens exibidas pela TV Record e pela Band, onde, por incrível que pareça, ele falava português fluentemente. A interação só foi possível graças ao ufólogo Urandir Fernandes, líder da comunidade Projeto Portal, que acolhia o ET Bilu e permitiu as gravações. No entanto, a rápida ascensão do ET Bilu à fama logo se revelou uma farsa. As imagens registradas por uma câmera de infravermelho revelavam apenas uma figura com fisionomia humana e de máscara no meio da mata. Além disso, a equipe do CQC também questionou e destacou que Urandir sempre desaparecia quando o ET começava a falar com a multidão no matagal, expondo Urandir como a pessoa por trás do personagem. O ET Tupiniquim partiu, mas deixou uma mensagem a todos. Você é conhecimento. Em 1997, no auge da popularidade do programa Ratinho Livre, um episódio bizarro chamou a atenção do público. A história do homem grávido. O programa, conhecido pelo sensacionalismo, trouxe ao palco Marcos, um rapaz que alegava estar grávido. Isso rapidamente capturou o interesse dos espectadores. Durante semanas, o programa manteve a história ridícula, até mesmo convocando ex-namorados de Marcos para testes de DNA. Depois de extrair o máximo de audiência que podia, o programa finalmente trouxe um médico, que obviamente revelou que Marcos não estava grávido, mas sofria de verminose, o que explicava sua barriga inchada. A revelação decepcionou o público, mas o episódio garantiu alta audiência, que fez o programa liderar os números do Ibope. Com os boatos sobre o chupa-cabra se espalhando pelo Brasil, em junho de 1997, o programa Domingo Legal resolveu fazer um programa especial para falar sobre o fenômeno, mas com um atrativo a mais, o repórter investigativo Saulo Gomes trouxe ao palco o que seria a cabeça do animal. A todo o tempo ele destacava o mau cheiro do objeto e chegou a dizer que soube de humanos que também haviam sido vítimas do chupa-cabra. Com uma reportagem cheia de mistério, Gomes entrevistou um homem que não quis ser identificado, que alegou ter encontrado a cabeça através de um amigo pescador. Durante algumas semanas, o programa continuou a investigação, sempre com reportagens e entrevistas que botaram medo em qualquer criança da época. Até que, após sugar toda a audiência possível com o caso, foi constatado que a cabeça se tratava de uma arraia com partes cortadas, que havia sido tirada de um bar na Barra Funda, em São Paulo. Em 1998, o jornal Folha de São Paulo apresentou uma reportagem que denunciava farsas no programa Ratinho Livre. Rodolfo Carlos de Almeida, ex-repórter e produtor do programa, era responsável por fabricar e inventar reportagens falsas para o programa. Utilizando pessoas comuns como atores, Rodolfo criava situações fictícias que eram apresentadas como reais ao público. Entre as farsas mais famosas está uma história envolvendo um office boy de 18 anos casado com uma mulher mais velha. Ele foi informado de que a encenação abordaria o preconceito entre pessoas de idades diferentes, mas durante a transmissão ao vivo, o office boy foi surpreendido por acusações falsas de um travesti, algo que não estava no script. Revoltado, o motoboy processou o programa. Outras encenações montadas por Rodolfo estavam a da captura do ET de Varginha e as tentativas de acordar o Silvio Santos no Domingo Legal. Segundo o próprio, ele criava somente o necessário para atrair histórias verdadeiras. Thomas Green Morton ganhou notoriedade nos anos 80 por suas habilidades paranormais. Entre elas, podia fazer luzes misteriosas, entortar talheres e moedas e fazer perfume surgir das mãos. Logo ele atraiu a atenção de várias personalidades brasileiras como Tom Jobim, Elba Ramalho e Baby do Brasil, que faziam consultas espirituais com o paranormal. Ele chegou a cobrar até $20 mil por uma consulta. No entanto, a farsa foi descoberta em 2002, quando o Fantástico desmascarou seus truques, revelando que, na verdade, Morton usava técnicas tradicionais de mágica e ilusionismo. Em 2012, Maria Verônica Aparecida, uma mulher de Taubaté, no estado de São Paulo, fingiu estar grávida de quadrigêmeos. Ela apareceu em diversos programas de televisão e ganhou grande atenção da mídia. Maria Verônica usava uma barriga falsa e enganou muitas pessoas, incluindo jornalistas e membros da comunidade local, que fizeram doações para ajudá-la. A farsa foi desmascarada quando inconsistências em sua história começaram a surgir, e exames médicos comprovaram que ela não estava grávida. O caso se tornou um símbolo de sensacionalismo midiático no Brasil.
Rede Globo manipula entrevista sobre acidente em Vinhedo. Lito Souza, especialista em aviação, criticou duramente o programa Profissão Repórter, da Globo, e o jornalista Caco Barcelos após sua participação em uma reportagem sobre o acidente aéreo em Vinhedo. Lito afirmou que sua fala foi editada de forma a sugerir que ele estaria oferecendo uma explicação para o acidente, algo que compete ao CENIPA. Durante a gravação, que durou 3 horas, Lito havia concordado em discutir tecnicamente os efeitos do acúmulo de gelo em aeronaves, mas com a condição de que não fosse relacionado diretamente ao acidente. No entanto, ele ficou desapontado ao ver que a edição eliminou essa parte, focando apenas em um trecho sobre a sobrevivência ao impacto, o que deixou sua contribuição distorcida. Mesmo reconhecendo o trabalho de Caco Barcelos, Lito expressou sua insatisfação com a forma como sua participação foi apresentada e fez uma reclamação formal à direção da emissora, solicitando a gravação bruta da entrevista. Nos anos 90, a Rede Globo, em parceria com o banqueiro Arthur Falk, lançou o Papa Tudo, uma iniciativa que prometia prêmios milionários por meio de um sistema virtual. Os bilhetes eram vendidos em locais como agências dos Correios e casas lotéricas, e havia uma garantia de devolução do dinheiro caso o participante não fosse contemplado no fim do ano, similar à telecena do SBT. César Filho e a apresentadora Xuxa, uma das maiores celebridades da época, foi a garota propaganda, o que ajudou a promover a loteria massivamente. No entanto, o Papa Tudo acabou se revelando uma fraude. Após algum tempo, os prêmios prometidos começaram a não ser pagos, o que levantou suspeitas e levou a investigações. Arthur Falk chegou a ser preso. Apesar disso, o processo contra o esquema parou, e a Rede Globo nunca foi processada formalmente como parte envolvida no escândalo. Em 1994, os Correios, em parceria com a Zupt, lançaram a promoção Cartão Presente. A campanha, que contou com a participação de atores famosos como Francisco Cuoco e Maurício Matar, oferecia prêmios como carros e viagens à Disney. No entanto, a divulgação do vídeo do sorteio levantou suspeitas de irregularidades. O vídeo mostra momentos onde os atores parecem já estar com as cartas premiadas em mãos antes do sorteio oficial, o que gerou desconfiança entre os espectadores. Em um dos casos, Francisco Cuoco já estava segurando uma carta antes mesmo de entrar em cena, e em outro, Maurício Matar parece ter escolhido a carta antes de começar a chuva de cupons. A ausência de auditores no vídeo, algo comum em sorteios desse tipo, também aumentou as suspeitas de manipulação. Algumas pessoas argumentaram que, por ser um sorteio gravado, as cartas poderiam ter sido sorteadas previamente e auditadas antes da gravação, mas a encenação e a falta de transparência levantaram suspeitas no público. Em 2003, o Domingo Legal trouxe para a tarde de domingo uma entrevista com membros do PCC. O vídeo traz ameaças ao padre Marcelo Rossi, da Atena, Marcelo Rezende e outras pessoas públicas. No entanto, assim que a entrevista foi ao ar, todos estranharam o óbvio. Os supostos bandidos pareciam estar usando fantasias de carnaval, e as gírias e diálogos pareciam de bandidos da sessão da tarde. O Domingo Legal teve sua exibição suspensa durante 2 semanas e o SBT foi multado em quase R$2 milhões, um valor gigante para a época. Gugu se retratou publicamente, mas o escândalo afetou irreversivelmente sua carreira, perdendo audiência e prestígio junto às marcas.